Abra a tua Bíblia no livro de João, no capítulo 4, versículo 35. Deus tem uma palavra poderosa nessa noite. Há algo que Deus vai fazer aqui. Ele precisa fazer através de você. Diga, Deus precisa fazer através de mim. Tudo começa em mim. Diga, tudo começa em mim. Aleluia. João capítulo 4, versículo 35. Quem achou, diga amém. Amém. Aleluia. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Glória a Deus. Aleluia. Haverá colheita. E eu lhe digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Diga para a pessoa que está ao seu lado, abra os olhos e veja os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aleluia. Feche seus olhos nessa hora. Pai, te louvamos nessa noite. Somos gratos pela tua graça, pelo teu favor, pelo teu amor, pela tua bondade e pela tua misericórdia, porque essa é a causa de não sermos consumidos. Pai, te louvamos nessa hora. Declaramos que há uma atmosfera preservada, Senhor Deus, ó Pai, neste lugar, desde a eternidade. Há uma ambiência dos céus neste lugar. Ó Deus, eu declaro que nessa noite, ó Pai, todas as mentes sejam levadas cativas à sala do trono. Declaro, Senhor Deus, ó Pai, que toda mente que está vagueando, Senhor Deus, ó Pai, se alinhe, ó Deus, ao Santo dos Santos. Quebramos, Senhor Deus, ó Pai, toda conexão com o segundo dos céus. E declaramos, Senhor Deus, ó Pai, uma conexão, Senhor Deus, sobrenatural com o terceiro céus, em nome de Jesus. Declaramos um tempo poderoso. Declaramos que esse é o dia, esse é o momento, ó Deus, estamos prontos, ó Pai, otimistas para aquilo que Tu irás fazer nessa noite, nesse tempo, nessa estação, em nome de Jesus. Amém. Vós não dizem que daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhe digo, abram os olhos, vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Essa palavra é uma palavra poderosa. E tudo começa em nós. Tudo começa a partir de mim e de você. Tudo começa a partir do indivíduo e não do coletivo. Para que um avivamento chegue, precisa começar através de alguém. E esse alguém é você. E esse alguém sou eu. Então, nessa noite, abra o teu espírito, porque você vai ser levado a um novo nível de entendimento. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga, você não pode estar preso a um você. Não, diga, você não pode estar preso a um você que você não deseja. Tem muita gente preso por si mesmo, pelos pensamentos que fazem de você alguém sem liberdade. Mas essa noite eu quero declarar sobre a tua vida que algo vai acontecer de forma sobrenatural. Preste atenção na expressão erguei os olhos. Erguei os olhos. Os 3 anos e meio que os discípulos tiveram com Jesus foi um exercício de transcendência. Seu treinamento visava fazê-los acreditar além dos limites da física, da química, da matemática e geografia. Ele enviou os discípulos para o campo com uma ordem de curar os enfermos, de expulsar os demônios, de limpar os leprosos, de ressuscitarem os mortos. E eles viram os milagres acontecendo. E voltaram os discípulos extasiados, dizendo para o seu mestre, e eles voltaram dizendo, eu vi o cego enxergar, eu vi os olhos dos cegos serem abertos, eu vi os leprosos serem limpos, eu vi os enfermos serem curados.
E Jesus, ele está ali, no meio daquilo ali, vendo tudo isso acontecer, porque os discípulos entenderam aquele momento, que era um momento de transcendência, era um momento de transição, era um novo momento que estava chegando. E de repente alguém chega perto de Jesus, um homem chega perto de Jesus com um filho lunático e lhe diz: mestre, ajuda-me na minha falta de fé, se tu podes. E eu gosto tanto dessa resposta do mestre, e ele diz para aquele homem: tudo é possível para aquele que crê. Então olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: tudo é possível para aquele que crê. E se você crer, você verá a glória de Deus, seja em qual for a área da sua vida. Uou! E ali em Marcos 9, 23, tudo começa a se abrir e se tornar claro como a água para aqueles homens. E eles começam a entender que não há impossível para quem crer. Só basta acreditar. Só basta entender que você tem poder e que você está debaixo de um envio profético e apostólico, e em nome de Jesus. As questões do reino são questões do coração. A realidade transcendente dentro de nós deve fazer com que as realidades que se oponham se dobram. O que eu quero dizer com isso? O que você quer dizer com isso, apóstolo? Vitórias internas moldam nossas vitórias externas. Pois o mundo que está dentro de você, dá forma ao mundo que está fora de você. E se as coisas não estão acontecendo do lado de fora, porque não começou a acontecer dentro de você. Se as coisas não estão acontecendo do lado de fora, é porque não começaram a acontecer dentro de você. Porque o mundo que está dentro de você começa a moldar o mundo que está fora de você. Ou seja, a realidade que existe dentro de você molda a realidade que está lá fora. Veja o exemplo de Jesus. Jesus trouxe paz, a paz que estava dentro de si, para acalmar a tempestade. O caos extremo se submeteu à paz interna que estava nele. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, meu irmão. Existe um mundo dentro de você, porque tudo começa de dentro para fora. Se não há paz no lado de fora, porque não há paz dentro de você. Se não há prosperidade na sua realidade, porque não há prosperidade dentro da sua realidade interior. E às vezes ficamos reclamando, porque não acontece, porque que as coisas não fluem, porque precisa partir de dentro para fora. A pressão que está fora não pode te sucumbir, mas a pressão que está dentro de você pode sucumbir à pressão do mundo exterior. E muitas das vezes ficamos olhando e falando: meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que você não entendeu que você tem um mundo dentro de você, e esse mundo pode moldar o mundo que está fora de você. Quando os discípulos entenderam isso, eles começaram a expulsar demônios, eles começaram a libertar os doentes, eles começaram a curar os cegos, eles começaram a fazer proeza em Deus. Então diga comigo: em Cristo faremos proeza. Meu Deus, só tem aluno aqui nessa noite. Em Cristo faremos proeza. E Jesus, ele fez com que o caos externo se tornasse em paz. Ele trouxe paz ao caos, porque havia paz dentro dele. Nós estamos sempre moldando nossa realidade por aquilo que flui de dentro para fora. Aquilo que está dentro das pessoas estão definindo o mundo delas. É por isso que nós vemos pessoas hoje hostis, amarguradas, dando uma forma, um comportamento e hábitos que definem a sua realidade. Pessoas amargas, pessoas depressivas, pessoas tristes. Por quê? Porque essa é a realidade que está dentro. E olhamos, parece que o mundo ele está em preto e branco. Mas porque dentro de você é preto e branco? Se dentro de você fosse colorido, o mundo seria colorido? É porque parece que nada acontece, porque tudo acontece a partir de mim e de você. Se as coisas não acontecem aqui dentro, não vai acontecer aqui fora. Se não muda aqui dentro, não muda aqui fora.
olhamos as pessoas e vemos que a cada dia o nível de insatisfação e de reclamação aumenta. Mas olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: portanto, não reclame, porque as coisas não estão mudando. Reclame, porque você não está mudando. Como que você quer que as coisas mudem, se você não muda? Se você continua o mesmo, se há anos você está dessa forma, se há anos você age da mesma forma, se há anos você age do mesmo jeito, como que você quer que o seu casamento mude, se você não muda? Como se você quer que a sua vida financeira mude, se você não muda? Como você quer que a sua vida profissional mude, se você não muda? Então não reclame se as coisas não estão mudando. Você precisa mudar. Você precisa abrir o teu espírito nessa noite. Sabe por quê? Porque a chave da mudança não está do lado de fora, a maçaneta está do lado de dentro. Você precisa abrir o teu entendimento e o teu espírito para mudar. Porque quando você começar a mudar de dentro para fora, o seu mundo vai ser melhor, a sua realidade será transformada. Nessa noite eu vim falar para você: ei, tudo começa a partir de você. Suas circunstâncias são uma espécie de imagem interior revelada no exterior. Você já viu que o seu exterior reflete o seu interior? Basta você estar triste, que logo o seu rosto vai mostrar que você está triste. Basta você estar apreensivo, que seus olhos vão dizer que você está. Porque as suas circunstâncias interior vai ser revelada no seu exterior. E reclamamos porque nada acontece. Mas eu quero dizer para você nessa noite: o seu mundo interior precisa transformar o seu mundo exterior. João, em 1 João ele fala, ele escreveu a Gaio, dizendo que ele prosperaria de acordo com a prosperidade que havia dentro dele. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe ocorra bem, assim como vai bem a sua alma. Se você prosperar em seu coração, sua vida será próspera. A prosperidade começa onde? De dentro para fora. Se você não tem prosperidade dentro de você, você não viverá uma realidade de prosperidade. Se você não tem alegria dentro de você, você não viverá um ambiente de alegria, uma realidade de alegria. Se você não tem uma vida de santidade dentro de você, você não viverá uma realidade de santidade. Aí, precisamos vencer a partir de princípios e valores condicionados às circunstâncias. Tem muita gente condicionada às circunstâncias. Só que eu quero dizer para você, meu irmão, você precisa quebrar esse padrão. Diga comigo: eu preciso quebrar esse padrão. Porque o padrão do procrastinador é procrastinar, do preguiçoso é não fazer nada, do sem foco é não ter foco. Só que você precisa quebrar esse padrão. O padrão do pecador é viver no pecado. Agora o padrão do santo é viver em santidade. Só que o padrão tem mudado as vidas das pessoas. E tudo começa dentro de um padrão. Você estabeleceu um padrão para a tua vida, e nada acontece, e nada vai, e nada muda, mas você não quebra esse padrão, você não abre mão desse padrão. Mas essa noite eu quero dizer para você: você precisa abrir mão desse padrão. Você precisa entender que quando você mudar aí dentro, vai mudar aqui fora. Se somos mais conscientes do poder das trevas, é isso que iremos crer em irradiar. Se você ficar impressionado com os demônios, é isso que você irá transmitir. Pessoas com consciência fértil para o diabo. Você vai numa livraria cristã, veja lá quantos livros tem sobre demônios e quantos tem sobre responsabilidade individual. As livrarias estão cheias
de livros sobre demônios e poucos livros de responsabilidade individual. Por quê? Porque nós queremos ter uma consciência de que tudo que acontece são os demônios. Quando eu falo que tudo que acontece são os demônios, isso me isenta da responsabilidade. Isso me isenta de mudar. Isso me isenta de ser transformado. Isso me isenta de quebrar o padrão da minha vida que me deixa estagnado, parado. Quando eu falo que tudo é demônio, isso me traz facilidade. É uma história que eu conto para mim mesmo. E que história você está contando para você mesmo? Talvez a história que você está contando para você é que sua vida está dando errada porque os demônios estão te atacando. Mas a sua vida não está dando errada porque os demônios estão te atacando. A sua vida está dando errada porque você não quer mudar. Porque você não quer quebrar o padrão que você estabeleceu. Você não quer chamar para você a responsabilidade. Você não quer viver uma transformação. Jesus enviou os discípulos de 2 em 2 dizendo: diga às pessoas que se arrependam, pois o reino dos céus está próximo. Limpai os leprosos, expulsai os demônios, curai os enfermos, ressuscitai os mortos. Quando eles voltaram, eles fizeram um relatório. E olha o que eles disseram: mestre, fizemos tudo, até os demônios se submetem através do seu nome. E sem piscar os olhos, Jesus disse. Ele corrigiu o foco dos discípulos. Alegrai-vos, não porque os demônios se submetem a vós, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida, no livro dos céus. Ele estava ajustando a perspectiva dos discípulos. Demônios não são importantes. Então diga para a pessoa que está falando: demônios não são importantes. Eles são colaterais. Se existe demônios é porque existe pecados. E se existe pecado, porque não existe santidade. Mas se há uma mudança de dentro para fora, não existe demônio que resista, porque não se pode botar a luz debaixo do candeeiro. E se os demônios ainda permeiam a tua vida, é porque existe pecado. Porque Belzebu é o deus da mosca. E a mosca só entra onde há ferida aberta, onde há lixo. Então, Jesus ele vem ajustando o foco dos discípulos, dizendo: ei, o foco não são os demônios. Não foque nos demônios. Foca que o seu nome está, o nome de vocês estão escrito no livro dos céus. Tem muita gente com o foco errado. Diga para a pessoa que você fala: você precisa ajustar o seu foco. Aí você olha as pessoas dizendo Icabode. Icabode não significa presença de demônios, mas ausência de Deus. Porque os demônios só estão aonde Deus não está. Não, diga para comigo: os demônios só estão aonde Deus não está. Aonde Deus está não há espaço para demônio. E por que demônio é esse que não sai da sua vida? Que demônio é esse que não larga o teu casamento? Que demônio é esse que não larga a tua vida financeira? Que demônio é esse que não larga a tua vida profissional? Que demônio é esse que não larga você? Que demônio é esse que não deixa você respirar? Que demônio é esse que te coloca todas as vezes em depressão? Que demônio é esse que todas as vezes traz uma atmosfera de guerra dentro da tua casa? Porque onde existe Deus, não existe demônio. Onde existe pecado, vai existir Satanás. Quantos estão entendendo essa palavra nessa noite? Se você está entendendo, dá um brado de júbilo aí, me ajuda aí, crente. Lugares infestados de demônios indicam que não há presença de glória, que não há presença e manifestação do Espírito, porque você já viu
as trevas estarem onde a luz está? Não tem como. Todavia, existem ministérios que hoje fazem dos demônios um negócio importante. Eles usam os demônios como propaganda para atrair pessoas. Essa é uma distorção da mensagem. Ter uma mente renovada é ter uma expectativa confiante de ver a bondade de Deus nas suas circunstâncias. Se você coloca os seus olhos no inimigo, ele vai te intimidar. Tem muita gente sendo intimidada porque os seus olhos estão no seu inimigo. Se você coloca os seus olhos no seu inimigo, você vai ficar intimidado. O seu inimigo te põe medo. Você não consegue ter uma ação quando você está sob o efeito do medo. Você apenas consegue ter uma reação. Mas essa noite é uma noite de você ter uma ação. Tire os seus olhos do seu inimigo. Aquilo que você foca, aumenta. O teu foco está tão forte no teu inimigo que parece que ele é invencível. Parece que você não vai conseguir vencê-lo. Você se sente impotente, você se sente pequeno, você se sente diminuído, você se sente alguém completamente incapaz de dar uma ordem para que ele saia da sua vida. Por quê? Porque os seus olhos estão nele. Seus traumas e lembranças podem condicionar você a enxergar em um viés reducionista. As feridas não tratadas podem sabotar você e desviar você dos planos de Deus. Todas as vezes que você começa com um pensamento errado, o resultado será o medo, descrença, ansiedade e desespero. Tem gente que tem vivido e tem visto por um viés reducionista, vendo com medo, com ansiedade, com temor. Medo de quem? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: medo de quem? Medo de quê? Diga ao fraco que eu sou forte. Medo de quê? Medo de quê? Ei, meu irmão, nessa hora é hora de você se levantar, mudar o seu foco, ajustar a lente dos seus óculos e olhar para quem você deve olhar. Foca em Deus, que Ele é maior. Ele pode te levar a um nível de vitória a qual nunca antes você teve. Porque parece que o nosso Deus é um Deus injusto. Parece que Ele nos colocou no mundo para sofrermos, para vivermos uma vida assolada por Satanás, com medo, intimidados, envergonhados, vivendo em opróbrio. Mas eu quero dizer para você, o nosso Deus não é assim. Imagine você chegando aqui. Imagine eu chegando aqui, bem arrumado, o Asaf e o Lucas chegar todo maltrapilho. Que pai é esse? Você iria pensar. Que pai é esse? Olha como é que ele está arrumado e os filhos igual uns mendigos velhos. E parece que Deus é assim. Só que Ele não é assim. Ele te criou e te deu autoridade sobre todas as coisas. Porque parece que você não tem um pai nos céus. Parece que você tem um padrasto. Parece que Deus não te olha, não te vê. Parece que você não é filho. Só que eu quero dizer para você precisa entender nessa noite que tudo começa a mudar a partir de você. Quando você entender que você é filho e que só você existe uma autoridade sobrenatural e que você pode fazer aquilo que Ele fez e muito mais ainda, tudo vai mudar na sua vida. Erga os seus olhos, erguei os olhos. Você precisa transcender. Você precisa ser transicionado.
aprisionar. Parece que você não entende, parece que você está preso em você que você não deseja estar. Mas tudo começa aqui, ó, na sua mente. A palavra vai dizer em Romanos capítulo 2, capítulo 12, versículo 2: não molde a sua mente conforme o mundo, mas transformar pela renovação do vosso entendimento. Tem gente que moldou a sua mente como o mundo e pensa como alguém mundano. É por isso que você se sente potente. É por isso que Satanás, ele ruge como um leão querendo te tragar, e você acha que ele vai te tragar. Ele ruge como um leão, mas ele não é o leão. O leão é o leão da tribo de Judá, que ruge sobre você, que ruge por você, que ruge pela tua família, que ruge pela tua casa. Olha como é que você cai no engodo de Satanás. Olha como é que você foca Satanás. Ah, o diabo está rugindo como um leão. É rugindo como um leão. Diga, ele não é o leão. Diga, ele não é o leão. Então está com medo de quê? Está com medo de quê? Ele é um gatinho com medo de água fria. E você com medo dele, porque ele está ao seu redor rugindo. Ah, eu vou fazer, eu vou destruir, eu vou acabar. Ei, não vai fazer nada disso, porque ele não tem autoridade para isso. Só Deus pode fazer. Eu ministrei outro dia isso aqui. Só Deus pode fazer. Uou. Portanto, expanda a sua mente, abra o seu coração, quebrante o teu espírito, para que a partir de hoje você entenda quem você é e quem Deus te chamou para ser. Porque tem muita gente que não entendeu isso. Porque você está fazendo o que você está fazendo, não está fazendo aquilo que você quer fazer. Porque o diabo te condicionou para você fazer o que você está fazendo e não aquilo que você quer fazer. Porque quando nós estamos em Deus, nós não fazemos aquilo que Ele quer que nós façamos. O diabo, nós fazemos aquilo que nós queremos fazer. Então por que você está fazendo aquilo que você está fazendo e não faz aquilo que você quer fazer? Porque você está condicionado, você está preso dentro de você mesmo, você está preso dentro dos padrões, você está preso dentro daquilo que você mesmo. Quando você olha para você, você vê alguém limitado, alguém incapaz, alguém que não consegue vencer, alguém que não tem autoridade, alguém que sente pena de si mesmo. Ei, quebra o espírito do vitimismo, quebra o espírito, para de olhar para você e dizer, ai meu Deus, pobre de mim, coitado de mim. Nessa noite eu quero dizer para você, o Senhor está dando uma ordem para você, a qual Deus, discípulos, Ele quer te enviar, Ele quer te mandar para expulsar os demônios, para libertar os enfermos, para ressuscitar os mortos, para declarar vida aonde há morte, para te tirar dessa situação. Mas nessa noite você precisa erguer os seus olhos, porque o tempo da colheita já chegou. Você precisa ter uma metanoia. E metanoia não é memorizar as escrituras ou responder com versículos bíblicos. Metanoia é mais do que isso. Metanoia é enxergar com os olhos de Deus. Ter um ponto de vista, ter o ponto de vista que Deus tem. Você não tem um ponto de vista que Deus tem a respeito de você. Você não tem um ponto de vista que Deus tem a respeito da tua família. Você não tem um ponto de vista que Deus tem a respeito dos seus negócios. Você não tem um ponto de vista que Deus tem a respeito da tua vida profissional. Aí é onde está toda a frustração da tua vida. Por quê? Porque você precisa libertar a tua mente. Diga, eu preciso libertar a minha mente. Não, diga com convicção, preciso libertar a minha mente. Você precisa olhar para além da circunstância e tomar a promessa de Deus e fazer dela um pavimento para o futuro. Você precisa fazer da promessa de Deus um pavimento para o futuro. O que Deus falou para você, o que Deus te prometeu, o que Deus disse que iria fazer, o que Deus disse que você se tornaria,
O que Deus falou a respeito da tua família, o que Deus falou a seu respeito. Ei, você precisa fazer dessa promessa um pavimento para o seu futuro. Acontece que você acredita mais naquilo que o diabo fala a seu respeito do que daquilo que Deus falou para você. Só que eu quero te lembrar algo que talvez você tenha esquecido. O diabo é o pai da mentira. Vou repetir, o diabo é o pai da mentira. E todas as vezes que ele diz algo para você, ele está mentindo. Tem gente apavorada com aquilo que o diabo está falando. O único poder que o diabo tem é o poder que você dá para ele. Se você empodera aquilo que ele fala, de fato vai acontecer. Mas se você não empodera aquilo que ele fala, não irá acontecer. Se ele diz para você, eu vou destruir você, eu vou destruir os teus filhos, eu vou destruir a tua casa, você diz para ele, não vai não. Sobre mim é uma autoridade. Eu estou sentado acima das regiões celestes. Você está debaixo dos meus pés. E só basta eu dar uma palavra em nome de Jesus e logo você vai sair. Porque por 7 caminhos, por um caminho você entrou, por 7 você vai embora agora. Porque a autoridade está em mim. Eu fui investido de autoridade pelo Senhor e não você. Então você é um mentiroso desde que o mundo é mundo. Tem gente acreditando em Satanás. Por quê? Porque sua mente foi condicionada para isso. Você já reparou? Que basta alguém chegar ali fora e dizer para você, ei, eu vi uma obra de feitiçaria na tua vida. Pegaram a tua roupa e enterraram lá no cemitério. Pegaram um boneco, espetaram não sei quantas agulhas. E logo, logo você vai se sentir espetado. Logo, logo você vai se sentir doente, apavorado. Por quê? Porque você acredita na mentira de Satanás. Você acredita no que ele pode fazer, mas não acredita em que Deus pode fazer. Tem gente amedrontado, tem gente com medo de viver, tem gente com medo de sair, tem gente com medo de ir ao banheiro à noite, porque acha que Satanás está atrás da porta do banheiro, e a luz está apagada, e quando ele passar, Satanás vai agarrar ele, o diabo vai agarrar ele. Ei, meu irmão! Pare de viver apavorado. Tem gente mudando de caminho, assombrado. Tem gente saindo do emprego, com medo de Satanás. Não é você que tem que mudar de emprego, é o diabo que tem que mudar de endereço. Não é você que tem que mudar o caminho, é o diabo que tem que sair do caminho. Quando você entende isso, meu irmão, tudo fica mais fácil na sua vida. Amém ou não amém? Portanto, pare de enfatizar o que deu de errado na sua vida. Aquilo que você foca aumenta. Pare de fazer publicidade da sua dor. Tem gente que gosta de dizer, de falar da sua dor, de falar daquilo que está acontecendo. Ei, aquilo que está acontecendo, fale para as pessoas certas. Fale para Deus, fale para quem pode te mentorear, para quem pode te dar um direcionamento. Ei, pare de ficar falando daquilo que deu errado. Ei, você está fazendo publicidade daquilo que Satanás está falando na sua vida. Você já reparou que quando Deus faz um milagre na tua vida, você não tem coragem de testemunhar. Mas quando está dando tudo errado, você sai falando para todo mundo. Ai, meu marido quer me largar. Ai, meu filho está desempregado. Ai, meu filho agora está se envolvendo com... Ei, pare de falar. Pare de anunciar os feitos de Satanás. Você precisa entender algo. Se você quiser alcançar o seu destino, livre-se das queixas, das críticas, transforme a sua atenção, mude o seu foco. Paulo disse aos romanos, como eu já disse, não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita obra de Deus. Tem muita gente conformada. Conformar é a pressão do mundo formando você de fora para dentro. Então diga, não se conforme. Diga com força, não se conforme. Agora, transformar é a sua pressão interior formando você de dentro para fora. Vou repetir. Conformar é a pressão do mundo
formando você de fora para dentro. Transformar é a sua pressão interior, formando você de dentro para fora. Todos nós, existem algumas áreas que estamos conformados. Só que eu quero chamar a sua atenção para isso. Qual área da sua vida que você já se conformou? Você já se conformou em viver uma vida completamente sem condições? Você já se conformou em viver um relacionamento de guerra, de briga? Eu te convido a transformar. Não permita que a pressão exterior seja maior do que a pressão interior. O sol e a chuva, você tem sol e chuva dentro de você. Basta você entender qual realidade você quer. E tem muita gente que não entende isso. Ei, o que precisa acontecer é você se reprogramar. Isso significa que devemos agir na raiz do engano. Pois a mentira nos faz escravo, mas a verdade nos liberta. Você está escravizado pela mentira, pelo engano de Satanás. Satanás está dizendo o que vai acontecer e você está escravo disso. Só que a verdade nos liberta. Diga: a verdade nos liberta. Seu problema não é o seu passado, são as suas crenças atuais. Ah, mas vivi muitas coisas no meu passado. E aí? Teu passado passou. Teu problema não é o teu passado, são as suas crenças atuais. O que você tem crido, o que você tem contado, volta a dizer, qual a história que você tem contado para você mesmo. Às vezes contamos uma história para nós, de derrota, de medo. Mas qual história você tem contado? Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela contou uma história diferente para ela. Ela ficou vários anos tentando ser curada e não teve dinheiro. E gastou todo o seu dinheiro e não foi curada. E o povo dizia para ela: agora não tem jeito. E o médico disse para ela: ó, sua doença é incurável. O gerente do banco disse para ela: acabou o dinheiro, não tem como fazer mais nada, não posso te emprestar. Os vizinhos olhavam para ela: agora você vai ter que ficar para sempre fora do arraial. Mas ela começou a contar uma história para ela diferente. Se eu tão somente tocar nas orlas do vestido do Senhor, eu serei curado. Então somente eu tocar. E ela foi contando essa história para ela, e foi enfrentando a multidão, e foi enfrentando a adversidade, e foi enfrentando aqueles que o acusavam, e foi enfrentando aqueles que o rejeitavam, e ela tocou nas orlas do vestido do Senhor, e dele saiu virtude, e ela ficou curada. Tudo depende da história que você conta para você. As circunstâncias não pode definir o seu destino, não pode definir o seu futuro. Você precisa contar uma história para você de sucesso, de vitória. Acontece que contamos uma história para nós de derrota, de engano, de mentira. Só que a mentira nos escraviza, a verdade nos liberta, e a verdade está aqui para te libertar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra. E a verdade é a palavra. E a verdade está aqui. E Deus está falando para você: ei, tudo depende da forma em que você está vendo. Ajuste o seu foco. Veja na ótica que Deus está vendo, porque tudo vai mudar. Amém ou não amém? Amém. Mas apóstolo, vou dizer para o Senhor, eu tenho um rio de pensamentos negativos que jorram dentro de mim. Ótimo. Acione o seu faroel. Distancie-se dos seus pensamentos. Critique os pensamentos que vêm na sua mente. Sabe o que acontece? Nós não criticamos os pensamentos que vêm na nossa mente. Eu canso de dizer aqui,
que a maioria dos pensamentos que passam pela sua mente não são seus. Mas você não reage a eles, porque você tem uma mente passiva. Só que nessa noite eu quero declarar que você vai sair daqui com a mente ativa. Você vai reagir aos pensamentos negativos. Você vai reagir aos pensamentos contrários. Você vai reagir a esses pensamentos que estão tentando se instalar na sua mente. Faça uma lista deles e questiona: por que eu estou pensando nisso? Por que eu estou pensando que não vai dar certo? Por que eu estou pensando que eu vou falir antes mesmo de abrir o negócio? Porque eu estou pensando que a porta amanhã não vai se abrir com o currículo que eu tenho. Porque eu estou pensando que na hora da entrevista eu vou ser reprovado. Porque eu estou pensando que eu não vou passar no vestibular. Porque eu estou pensando isso. Começa a criticar os pensamentos que você tem contrário. Nessa noite eu quero que você entenda algo. Você veio aqui, sabe para quê? Para que sua mente seja desbloqueada. Para que sua mente seja destravada. Sabe por quê? Porque se não mudar aqui, não muda aqui, não muda aqui. Muda a tua mente para que as coisas mudem. Muda a sua mente para que a sua realidade possa mudar. Se você não muda a sua mente, tem gente que pensa como pensava há 10 anos atrás. E você vive como vivia há 10 anos atrás. Nada resiste à força da inovação. Você precisa inovar a cada dia. Se reinvente. Faça diferente. Ei, não se olhe da forma que você está se olhando. Não sinta pena de você mesmo. Quebre os padrões. Ei, você precisa entender nessa noite, quando você entender que você está preso em padrões há anos, a sua vida vai mudar. Essa é uma noite de libertação. E toda libertação começa na mente. Sabe por quê? Porque eu quero dizer algo para você e assim eu vou encerrar. Talvez você olhe para a pessoa que esteja olhando para a pessoa que está ao seu lado e não vê ela manifestada de demônio virando a mão para trás. Porque o demônio, ele não quer mais o teu corpo. Ele não quer o teu trabalho. Ele quer a sua mente. Se ele possui a sua mente, ele possui a sua vida. Mas se ele não possui a sua mente, ele não irá possuir a sua vida. Então nessa noite dê uma ordem para você. Coloque a mão na sua cabeça e declare: a minha mente é uma mente de Cristo. E o demônio, ele não é capaz, ele não tem autoridade para possuir a minha mente. Eu mando ele embora agora, e a partir de hoje eu vivo algo novo, eu vivo uma nova história, eu vivo um novo momento, eu vivo uma nova transição na minha vida. Eu vou transcender, eu vou viver algo novo em nome de Jesus. Você não é o seu cérebro, você não é os seus pensamentos. Tem gente achando que é os seus pensamentos, que são os seus pensamentos. Você pensa em algo ruim, você acha que você é esse algo ruim. Você pensa em pobreza e miséria, você acha que você é a pobreza e a miséria encarnada, ao vivo e a cores. Você não é os seus pensamentos. Esses pensamentos contrários que têm permeado a sua mente, eles precisam ir embora. E essa é uma boa noite para você fazer isso. Mandar eles embora. Amém? Ajuste o teu foco, ajuste a tua vida. Ei, comece a pensar de forma diferente. Talvez você entrou aqui nessa noite precisando de ouvir uma palavra que iria te levar a um novo nível. É essa palavra que vai te levar a um novo nível. Essa é a palavra. Vou repetir o que Jesus disse para aquele pai daquele lunático: tudo é possível para aquele que crê. Qual história você vai sair contando para você aqui nessa noite?
A história de que você está doente e que essa doença é incurável? Ou a história de que você já ficou curada? Já ficou curado? Qual história você vai sair contando aqui? Que a porta amanhã não vai se abrir, que você vai passar mais 6 meses desempregado? Ou que amanhã você vai receber uma notícia de emprego e que a porta já se abriu? Qual história você vai contar para você a partir de agora?